continuidade a esse Veda e hoje eu vim atualizar vocês sobre uma coisa que vocês sempre me perguntam, que é o meu curso. Como é que tá sendo o meu curso, como foi o primeiro semestre da faculdade, se eu tô gostando e tal. Eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, mas é isso aí. Mas então, se você tá chegando no blog por agora, você não sabe, agora a partir do dia 17 de agosto eu vou começar o segundo semestre da faculdade de Psicologia e eu vou deixar o link aqui no box de informação pra você ir conferir o porquê eu escolhi a Psicologia, a minha história com o curso, porque tem toda uma história, gente, não foi assim, eu não escolhi ao Léo não, sabe? Mas eu vou deixar aqui linkado pra vocês verem, tá bom? Antes de eu começar as aulas, eu fiz um vídeo pra vocês, né? Falando que eu sempre quis fazer o curso e tal. E eu tinha toda uma expectativa em cima do curso. Então eu acho até que por isso vocês ficaram tão curiosos em saber se eu tava gostando ou não. Porque eu tô balançando um pouco assim porque eu tô na minha cama, sabe? Mas eu já posso adiantar pra vocês que o curso com certeza supriu todas as minhas expectativas. O curso é realmente tudo que eu esperava. E olha que eu estou só no primeiro semestre. Primeiro semestre todo mundo fala que é a parte chata da coisa, que é quando você estuda um pouco sobre a profissão, como surgiu, a história da psicologia, que é confusa pra caramba. E mesmo assim eu já gostei demais, eu gostei muito do curso. O que eu posso adiantar pra você? Primeiro, eu imaginava que o curso fosse mais fácil. Na verdade eu falei isso até uma vez na sala com o professor e o professor falou bem assim, mas não é a faculdade de psicologia que é difícil. Quando você entra na faculdade você toma um baque muito grande, assim, então realmente é difícil. Mas assim, levando pro lado do meu curso, eu imaginei que fosse mais fácil, até porque, vamos supor, eu tenho aula de estatística, eu tenho estatística voltada à psicologia. Então assim, eu nunca imaginei que eu fosse dar aula de matemática fazendo psicologia, tá entendendo? Apesar que eu tenho uma amiga mesmo que estuda na minha sala, que ela faz dependência. E ela fazia faculdade de psicologia no Recife, em Pernambuco, não sei. Ela mudou, né, fez transferência, veio pra minha sala e daí ela teve que pagar dependência de estatística porque a faculdade dela lá no Pernambuco não tinha estatística aplicada à psicologia, lá não tinha. Se eu não me engano não tinha estatística e não tinha uma outra matéria, mas eu acho que era só estatística. Então assim, pode ser que a grade curricular seja diferente, mude de acordo com a rede de ensino, entendeu? Eu não sei como funciona isso, mas eu achei estranho que lá ela não tinha estatística e aqui eu tinha e ela teve que pagar dependência. Em relação à grade curricular, eu tenho as matérias estatística aplicada à psicologia, que é mais voltada assim para pesquisas. Até então foi isso que a gente aprendeu, sabe? Cálculos e tudo mais voltados para pesquisas de campo, pesquisas de essas coisas do tipo. Estatística aplicada à psicologia. Eu tenho bases biológicas, que a gente aprende muito sobre doenças hereditárias. Muitas doenças influenciam muito no comportamento do indivíduo. Então, assim, a gente estuda muito bases biológicas, eu achei bases biológicas muito difícil. Também tem psicologia, ciência e profissão, que é quando você aprende mais sobre o curso. As áreas que você vai trabalhar dentro da psicologia, especializações da psicologia, testes psicológicos, essas coisas. Então, isso que a gente aprende mais ou menos, estou falando por alto, tá, gente? Em psicologia, ciência e profissão. Também tem homem, cultura e sociedade. E todos os outros cursos que eu já ouvi falar sobre essa matéria, as pessoas sempre me falam que essa é uma matéria muito superficial, sabe? Tipo assim, muito rasa. Só que no meu curso, o meu professor fazia essa matéria ser uma matéria, tipo assim, é uma das matérias mais importantes, sinceramente. E eu fiquei até muito triste, porque eu fiquei sabendo que ele não vai dar aula mais pra gente no segundo semestre, Arcângelo. Mas ele era muito inteligente, gente. Tipo assim, ele entendia muito de psicologia, psicanálise. Então a aula dele era aquela aula que a gente nem piscava, sabe? A gente ficava assim, ó, sugando tudo, porque a aula dele era ótima. Falava muito sobre praxis, sobre a teoria aplicada na prática. Ele fazia com que a gente desse alma pra profissão. Tudo que a gente aprendia, tipo assim, sobre questões do indivíduo, sabe? Gente, é tão difícil falar sobre... É porque a gente usa uns termos meio estranhos, assim, sabe? Eu tenho medo de falar e vocês ficarem me boiando. E eu tenho medo de não falar e as pessoas acharem que eu não aprendi nada no meu curso. Então, mas ele fazia com que a gente desse alma, com que a gente amasse a profissão que a gente escolheu, tá entendendo? Capitalismo. Ele mostrava o problema que o capitalismo traz pra gente hoje. Pragmatismo, ele trazia tudo, ele trazia pra hoje, sabe assim, como as pessoas vão chegar no nosso consultório. Então a gente adorava a aula, porque a gente se sentia meio psicólogo, sabe? É uma das matérias que eu mais gostava, era Homem, Cultura e Sociedade, tanto que foi a matéria que eu tirei 10. Também tem História da Psicologia, que é meio óbvio, né? A gente aprende a história da psicologia.
é meio saquinho. A história da psicologia, gente, é muito confusa. Pelo menos pra mim foi confuso, né? Porque eu não tava entendendo muita coisa não. Mas assim, são muitas escolas, é muita gente que achou que uma coisa, outra pessoa achou outra coisa, outra pessoa achou outra coisa, e aí você tem que saber o achômetro de cada um, sabe? Você tem que saber o que cada um tava pensando pra ele dar aquela teoria e tal. Então assim, eu achei confuso pra caramba. Agora, uma coisa que eu gostei muito de estudar foi sobre Freud. Freud. Eu amei estudar sobre a história de Freud. Olha que a gente não se aprofundou muito. Quando eu descobri sobre o complexo de Édipo e tal. Então assim, eu já achei fascinante a história dele. A gente nem estudou tudo ainda, mas eu já amei. E a última matéria, que eu tô lembrando, né, é entrevista e observação, que o nome já diz tudo. A gente aprende técnicas de entrevista e observação. Essa matéria também é outra extremamente interessante. Muito difícil, mas extremamente interessante. É impressionante como tudo influencia no comportamento do indivíduo, como você tem que observar tudo. A gente tem um relatório que a gente vai fazer em alguns casos. Você vai fazer um relatório e você tem que anotar, sabe? Tipo assim, eu tô aqui nessa sala, eu tenho que anotar quantas janelas tem, quantas portas tem, cada objeto que tem no lugar, cada movimento que cada pessoa fez, a quantidade de luz que entra no local, se tinha uma janela aberta, se tinha uma televisão ligada, tudo influencia e tudo a gente tem que anotar. Então assim, eu tô fascinada, gente, pelo curso, sério, assim, muito, muito, muito. Passei direto, sem recuperação, graças a Jesus, porque se eu tivesse ficado de recuperação ou dependência, eu nem sei o que eu faria, porque pra estudar pra prova já tava sendo difícil pra caramba, imagina fazer recuperação e piorou a dependência. Mas eu passei direto, como a faculdade era uma coisa que eu queria muito fazer, eu sou daquelas que senta lá na frente e fico sugando cada coisa. Eu sou daquelas alunas chatas, sabe? Eu tenho uma professora mesmo, Elaine, que tudo que ela fala que eu não entendo, eu, professora, não entendi, faz de novo. Aí ela fala a mesma coisa umas 30 vezes, ainda bem que ela é bem paciente. Mas eu sou desse tipo, que eu sugo até a última gota. A gente tinha muito medo em relação a... Porque todo mundo fala que psicologia vai muito de encontro à nossa realidade, à nossa crença de religião, sabe? Deus e tal. Isso acontece? Acontece. Eu já tive aula mesmo sobre Karl Marx, sobre capitalismo, essas coisas, sobre algumas coisas lá, e que ele é completamente ateu, não acreditava em nada, e que, nossa, eu tive uma aula uma vez, eu lembro, foi interessante eu lembrar disso agora, que o professor batia muito no pé falando que a família não era uma instituição criada por Deus, porque se Jesus achasse que a família era uma coisa boa, que ele teria tido família aqui, e que Jesus não nasceu de uma família tradicional, e que, nossa, assim, um monte de coisa. E ele foi falando. Isso era uma teoria de Karl Marx, se eu não me engano, porque isso foi uma aula bem no começo, eu não me lembro mais. Mas assim, eu lembro que ele pegou muito, ele bateu muito nisso. Já entramos em assuntos que realmente foi totalmente de encontro à minha religião, é o que eu acredito. Hoje, tudo que eu ouvi, tipo assim, eu aceitei que era uma coisa e que é uma coisa que ele prega, que ele aceita, mas não é a minha realidade de vida. Então, tipo assim, na hora da prova, eu sabia o que eu ia responder. Não, a família não é, sei lá, alguma coisa assim. Eu sabia que eu tinha que responder, mas eu sei no que eu acredito. Eu já escutei muita coisa contra, mas absolutamente nada, nem questionou mais ou menos o que eu penso, sabe? O que eu creio. Então, em relação a isso, gente, vocês fiquem muito tranquilos, pelo menos até agora, como eu já cansei de repetir, eu estou só no primeiro semestre. Pode ser que venha coisa muito pior daí pra frente, mas eu tô colada com Deus e Ele vai me ajudar a não deixar nada entrar na minha cabeça e me desvincular do meu caminho. No mais é isso, gente, eu tô realmente apaixonada pelo curso, sério, todo mundo que eu sinto pra falar sobre a minha faculdade fica me assim, nossa, mulher, você gosta mesmo disso. Porque realmente eu tô muito, muito apaixonada pelo curso. O curso de psicologia é um curso muito lindo, muito lindo. Tô ansiosa pelos próximos semestres, porque realmente esse primeiro é bem a parte chata. E mesmo assim eu já gostei muito da parte chata, sabe? Então eu tô muito, muito ansiosa pelo que vem pela frente. E aí eu vou atualizando vocês, vou contando pra vocês, vou falando pra vocês com mais propriedade de psicóloga e tal, porque por enquanto eu sou uma fiote de psicóloga, aspirante a psicóloga. E alguns de vocês já faz a faculdade há algum tempo, vocês me contem, tá? Me fala como é que vai ser mais pra frente, o que eu posso esperar do segundo semestre, beleza? Se vocês gostaram, dê joinha aqui, mil beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!